O Contraplano começou e hoje eu recebo o poeta Salvador Cabreira, que ocupa a cadeira número 1 da Academia Jacariense de Letras e vai falar sobre a sua obra Reminiscências. Oi, tudo bem, Salvador? Tudo Você prefere bem, ser Patrícia. chamado de... Pode ser. Vador. Vador Cabreira, eu sou conhecido. Pode chamar Vador Cabreira. Vador Cabreira. Jacareí me identifica como Cabreira. Se você falar Salvador, qualquer parte, conhece Salvador, poeta, dificilmente. Então é Vador Cabreira, seu nome artístico. Vador Cabreira, isso. É o nome artístico. E o Cabreira é o nome realmente conhecido na cidade, como vocês costumam falar, o nome de guerra. Nome de guerra. Mas pode me chamar de Vador de Cabreira, tá ótimo. É que Salvador, dificilmente nós teremos uma identidade para o público que estará nos assistindo. Ah, então tá. Então vou chamar de Vador. Legal. Vador, e o que são as reminiscências? Então, Patrícia, as reminiscências, elas são antigos poemas que eu tinha num arquivo, nós vamos dizer o termo antigo, um baú. Esse baú existe até hoje. Então, desde a minha juventude, a partir dos 14 anos, que eu escrevo. E na época, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega um certo tempo que você vai amadurecendo, vai vindo outros temas, outras situações, aí você para um momento e fala, poxa, eu gostaria de registrar isso aqui num livro, ou deixar para a posteridade. Aí eu fiz um apanhado das coisas que eu achei mais interessante, nas minhas passagens dos 14 até idade recente, a melhor idade, e compilei 72 poemas e fiz esse livro, Reminiscências. Então, o que são reminiscências? São lembranças, principalmente agradáveis no meu caso, que me trazem recordações gostosas de tempos que eu vivi bem e feliz. E você sempre gostou de escrever? Como que começou esse seu interesse pela leitura? Então, desde muito jovem, eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Na época eu trabalhava em São Paulo, em bancas de jornal, na época. E então eu lia tudo que caía às minhas mãos, de jornais a revistas, a livros. Banca de jornal hoje é uma multiplicidade, é um mix de produtos literários, inclusive. E eu lia tudo. Aí eu comecei a escrever os meus versos livres, principalmente um jovem de 14 anos de idade, que ele vai escrever das suas decepções amorosas, seus amores de escola, detalhes, alguns problemas pessoais ou familiares ali, um desabafo. Isso aí eu comecei a criar gosto, porque eu vi que ele tinha conteúdo e tinha, assim, digamos assim, sensibilidade, tinha amor próprio ali. Então, desde os 14 anos que eu escrevo, realmente. E você nunca parou de escrever? Sempre continuou escrevendo sobre todas as fases da sua vida? Nunca parei. Eu parei um período... assim que eu casei, eu parei alguns tempos, que aí vieram as filhas, uma vida mais diferenciada, não tinha muito tempo, e outra, porque quando eu casei, eu comecei a trabalhar também independentemente, porque eu me tornei empresário, eu não era mais funcionário, aí o tempo era mais escasso. Então eu tinha os pensamentos. Sabe o que eu fazia na época, Patrícia? Eu estava dirigindo às vezes o veículo, vinha uma inspiração, vinha um verso que me agradava, eu parava rapidamente, escrevia e deixava aquele papelzinho ali no porta-luva. Hoje você pode ligar o celular rapidinho e grava ali rapidinho a mensagem, mais prático. Mas eu fazia isso. Aí quando eu chegava em casa com a memória ainda fresca daquele tema, eu desenvolvia um poema, algum outro trabalho. Então você não precisa se esforçar. Agora eu preciso me concentrar para escrever alguma coisa que eu tô com vontade de escrever. Não, chega assim de repente para você a inspiração para escrever. De repente. Eu tenho quando eu preciso dessa inspiração que você falou, é quando me pedem alguma coisa para me escrever, que pedem muito para me escrever trabalhos. Por exemplo, eu vou homenagear uma pessoa. Dá para você escrever alguma coisa para mim, Cabreira? Eu vou homenagear uma professora que está aposentando. Dá para você escrever? Aí eu vou pensar na pessoa e na profissão dela, no caso professora, e fazer alguma... Aí sim, eu tenho que me inspirar, queimar os neurônios realmente, mas saem coisas, segundo eles dizem, bonitas, inclusive, homenagens. Deve ser mais complicado, porque aí não tem a ver com o seu repertório pessoal, né? Não tem, é verdade. Mas eu tenho bastante... Parece que para os outros eu escrevo melhor, mais sensível, mais bonito. Para os outros, eu digo assim, que são fatos reais que você está narrando. Quando encomenda. E o poema, às vezes, é uma parte ilusória, né? Você imagina, aí você cria uma história para poder dar um contexto naquele poema. Tem ali a sua verdade ali, mas você vai acrescentar algo externo para poder compor a obra poética. Que bacana. Então, e quando a pessoa compra seu livro, ela lê uma espécie de um diário seu, já que retrata fases da sua vida? É, de certa forma, um diário? Então, Patrícia, algumas pessoas mais, assim, queridas, disseram para mim coisas desse gênero. Algumas falaram assim, poxa, eu vi nesse livro... Eu achei um pouco exagero, mas eu vi nesse livro a Shirley aí. A minha esposa chama-se Shirley. Você escreveu tudo para ela.
coisas para elas, assim, tem a fase da juventude, do namoro, tem algumas coisas para elas recentemente, que está nesse livro, por isso que se chama Reminiscências, a poesia em 2 tempos. Foi o tempo da juventude e o tempo atual da maturidade. Mas eu vejo, sim, um pouco do meu diário, principalmente nos tempos antigos, da juventude. Realmente parece um diário de algumas fases que eu vivi e momentos, inclusive, da cultura nacional e internacional. Aqui, a Jovem Guarda, os Beatles e outras culturas que vieram, principalmente música, teatro, literatura, que nós vivemos a efervescência daquela época. Então entra todo um contexto histórico aí também, não é nem só sobre a sua vida, sobre todo o momento que você passou. É um momento, realmente. E sobre o que você escreve hoje em dia? O que você escrevia sobre amor, como você falou quando você começou, né? E depois você foi escrevendo sobre o quê até hoje? Então, assim que eu criei minhas filhas, ou nós criamos nossas filhas, eu fiquei mais solto, mais leve, mais livre. Eu comecei a escrever as crônicas e artigos. Inclusive, aqui no jornal nosso, Diário de Jacareí, tem muitos artigos meus de temas variados, inclusive temas políticos, temas da cidade, cidadania, acessibilidade, segurança. Digamos, a rodoviária atual, na época eu fiz um artigo que no nosso site do Recanto, ele foi bem lido, bem acompanhado. Foi publicado no Diário da época, Diário Jacareí da época. Então eu também comecei a escrever artigos mais reais da realidade do município e crônicas do município de algumas outras cidades que eu passei, há momentos que eu viajei. Você traz as recordações e vai escrever uma crônica. A crônica sempre é uma reportagem, né? Eu considero a crônica uma fotografia em palavras, né? Muito bonito. Tem algumas crônicas sobre o Rio Paraíba, que eu sou apaixonado pelo Rio Paraíba. E qual que é a diferença da linguagem da crônica para a poesia e os artigos? Então, são realmente diferentes as três. O artigo é uma realidade que você faz uma pesquisa praticamente jornalística, e a linguagem jornalística no jornal não aceita, e você tem que ter os fatos verídicos, né? Você tem que comprovar, se você colocar dados, você tem que ter os dados assim, com veracidade, né? Por exemplo, eu vou colocar a população de Jacareí, eu tenho que informar o IBGE o ano que eu peguei aquela população, o número de jovens, o número de veículos em Jacareí. Então esse é o artigo, você tem que ter os dados reais. A crônica é uma poesia numa fotografia escrita, a crônica. Porque a crônica é um momento que você passa ou vive e que todos também passaram, viveram, mas não tiveram o momento ou o olhar, aquele olhar poético para enxergar. Sim. Digamos, aquela florzinha surgindo de um asfalto, ali na trinca do asfalto, né? Ou numa árvore, você vê o cotidiano. O cotidiano. E outros fatos também que você vê, por exemplo, você passa numa ponte e vê um senhor de idade pescando numa ponte no Rio Poluído, aquilo dá uma crônica maravilhosa. Inclusive, eu fiz uma crônica com esse tema e foi um dos primeiros trabalhos meus premiados pela Academia Jacarense de Letras, quando até então eu não era acadêmico. Isso eu acabou de comentar também, né? De uma pessoa pescando surge uma ideia. O senhor acha que já tem, assim, o poeta, ele tem essa sensibilidade para escrever maior, assim, de encontrar em fatos como esses algo para ser escrito, para ser contado uma história? O poeta tem essa sensibilidade? Tem porque o poeta, ele antes de tudo, ele é um escritor. E o universo do escritor é amplo. Então, por exemplo, eu comecei com as poesias. Aí eu fui me tornando um cidadão mais crítico, mais preocupado com a situação de todos os habitantes, não só a minha. E eu comecei a escrever esses artigos que eu via que ali tinha alguma situação que não estava certo. Daí eu passei para as crônicas, que são as situações, as belezas da cidade ou do local, ou situações que poucos enxergam, mas numa crônica, quando você lê, você vai falar, nossa, poxa, nunca parei para observar isso aqui, nunca parei para pensar nisso aí. E também, daí surge o contista, é uma outra área que eu estou começando agora a caminhar, no contos, e do contos vem o romance. Então, tudo são começos para um universo amplo do escritor. Porque eu penso que o universo, para fechar o universo do escritor, ele tem que ser um grande romancista. Eu acho maravilhoso. Como poeta, tem tudo para ser um romancista, né? Sim. Porque o poeta, ele é romântico, mas não é aquele romântico do amor carnal, aquele romântico geral, né? Digamos, até do amor incondicional. Porque ele fala, digamos, da mulher amada, ele fala da cidade amada, ele fala de um Deus que ele acredita, ele fala da família. Então, fala de uma mãe, amor de mãe. Então, é uma coisa que
Então, poesia necessariamente tem a ver com romantismo? Tem. Eu penso que é a base principal do romantismo. Embora hoje em dia as poesias estão um pouquinho de vagas, né? Sim, muito concretas, muito assim surrealistas, algumas coisas que você fica procurando o sentido da palavra. Eu leio muito, inclusive poesias e contos eu leio muito. O Bauman cita muito, né, essa modernidade líquida, o amor líquido, né? O senhor acha que hoje em dia está faltando romance? As pessoas parece que banalizam o amor, né? O senhor acha que está faltando poesia nos dias atuais? Eu estudei um pouquinho sobre o Bauman e eu acho, ele é um filósofo, inclusive, né, polonês. Eu penso que ele tem razão, sim. A poesia atualmente falta um pouco, mas a poesia no contexto dela universal, né? A local, a pessoal, a individual existe. É que o ser humano hoje vive tão correndo, tão vazio, embora agora com a internet, com as modernidades na mão, o controle remoto ali, tudo na sua mão, você para as coisas úteis da vida, as coisas simples que são as mais importantes. E você vai no supérfluo, naquilo que não existe, não te preenche. Então falta realmente a poesia, ela falta no contexto dos global, nas famílias, só que ainda tem muito, a nível Brasil, tem muita poesia aí na nossa, viu? Você viaja por esse interior maravilhoso aí, você vê muita poesia natural, sem precisar conversar com as pessoas. Se você parar para conversar com as pessoas, aí realmente você abrange essa ideia do que é o conceito do que é poesia. Você encontra poesia, né, em pequenos feitos, né, em pequenas famílias. Maravilhoso. E o senhor considera que a palavra tem alma? O senhor pode, assim, consolar uma pessoa com a palavra, com um texto? Sim. Eu tanto considero que a palavra tem alma que eu penso assim, a palavra ela é um dos maiores, um dos mais importantes instrumentos que nós temos. Porque a palavra, tanto ela pode ferir, como elogiar, ela pode acariciar, como esbofetear. A palavra tem esse poder. Eu comparo a palavra com as mãos, que é o mesmo significado. Então eu posso provocar com uma palavra uma guerra. Por outro lado, eu posso chamar a paz, selar uma paz com a palavra, né? E ela é fundamental. A mão eu posso cumprimentar alguém que chega, abraçar alguém querido, e também eu posso dar a Deus, né? A mão. Então a palavra também tem esse significado importante, ela tem alma realmente. Agora levando a tecnologia, né, ao seu favor, o senhor comentou que tem textos no Recanto das Letras, né? Ah, sim. O senhor acredita que os meios eletrônicos são uma forma de divulgação moderna que ameaçam o livro impresso? Ou elas agem a favor dos poetas também para a divulgação do trabalho? É o que eu falei da internet e das modernidades hoje. Olha, é muito importante os adventos aí, a tecnologia é fantástica. E para os livros, nós temos duas situações. Primeiro, que ele ajudou realmente. Tem que ver o lado bom primeiro. Ajudou a expandir o livro universalmente, inclusive autores nossos indo para fora e autores de fora vindo com mais facilidade, mais acessível ao grande público, porque hoje em dia quem não tiver um computador vai ter um smartphone na mão, vai ter um iPad, vai ter uma outra situação diversa, que vai a mesma situação de que se você tivesse, digamos assim, na época do advento da televisão. Todo mundo achava que a televisão ia acabar com as famílias, com desagregar, porque agora ninguém ia fazer mais nada, ficar o dia inteiro feito a televisão, nos anos 50, quando surgiu a nossa TV no país, né? Aí, aos poucos, foram vendo a importância da televisão, até a nível de educação, formação da família, divulgação de conceitos religiosos, cristãos. Então, a televisão, informações úteis sobre segurança, sobre saúde. A internet está fazendo o mesmo papel agora. Então, para o livro, as editoras brasileiras, nossas, sentiram um pouco, porque não estavam tão preparadas, e o nosso leitor brasileiro, ele ainda é pequeno em relação a per capita, leitor, né, livros por habitante anual. E elas não deram muito, assim, atenção para o momento que tinha que seguir essa tendência ou fazer algo para reverter. Certa vez eu falei, que me perguntaram sobre isso, eu falei, o livro no Brasil, ele é bem visto e ele ainda é bem, digamos, comprado, adquirido. Só que ele está muito caro, o livro. Para o público, está muito caro, principalmente a classe média para baixo. Um livro hoje, você vai lançar um livro hoje,
pelo número de páginas é o preço dele, ou pela editora, ou pelo autor, quando é um best-seller que vem de fora. Então você pega um livro, o mais barato que é um livro hoje para lançar nacionalmente, ou até um de poesia, sempre é R$20. Dificilmente você vai fazer 1000 livros e vender 500 a R$20. É difícil. Por quê? Porque o acesso é caro, mas ele é caro lá para produzir na editora. É o papel, o acabamento, a edição, a revisão. Então, o que as editoras têm que fazer? Baratear isso aí. Não sei se você sabe, se você lembra, você está na área, o evento tinha os LPs, vieram os CDs e agora vieram os pendrives. Sim. O que aconteceu com os CDs praticamente? E a música agora na internet. Então, o cantor hoje, ele lança a música dele na internet primeiro do que lança nas rádios ou nas lojas para vender o CD. Tem que agradar o público, né, que está consumindo pela internet. O livro vai pelo mesmo caminho. Então, hoje você pega uma música, praticamente você não tem um CD mais no carro. Você tem lá um pendrivezinho, coloca lá a quantidade de música se for suficiente para você, conveniente. Você não vai ter lá, antigamente, acho que no tempo dos seus pais, tinha os porta-CD com 20, 30 CDs lá, cada um, agora eu vou ouvir o Júlio Iglesias, o Roberto Carlos, o Martinho da Vila. Hoje não, está tudo ali. O livro está nesse caminho. Hoje você, rapidamente, finalizando a sua pergunta, hoje você abaixa o aplicativo no seu computador, você baixa a coleção completa de qualquer autor nacional ou internacional, inclusive já com os direitos autorais liberados, depois de 20 anos liberados ou liberados, baixa coleções completas. Com isso aí vai realmente enfraquecer as vendas nas livrarias. Mas os novos lançamentos ainda tem muita venda assim no livro impresso, principalmente best-sellers, né? Muita venda. Sim, e agora eles também recorrem aos e-books, né? Os e-books, Então, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, né? E sobre a sua trajetória como autor. E você não sai daí que a gente volta já com o Voador Cabreira.